Bom dia, nós estamos aqui no aguardo dos irmãos para começarmos o nosso estudo desta manhã. Estamos dando continuidade às cartas do apóstolo Paulo e pretendemos nesta manhã estar estudando o capítulo 5 da primeira carta aos que Paulo escreveu a Timóteo. E nós gostaríamos muito de sermos edificados nesta manhã e de sermos transformados pela palavra nesta manhã. Vamos orar, pedir a Deus direção enquanto os irmãos vão chegando. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela presença dos irmãos aqui no nosso meio, nesse grupo de estudo, e por sempre estar pronto a se reunir em nome de Deus, né? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, te glorificamos, porque Tu és o nosso Pai de amor. Tu és o Pai que instrui, Tu és o Pai que cuida, Tu és o Pai que ama, mas Tu és o Pai que disciplina, nos corrige e nos guia pelo caminho que devemos andar. Que nesta manhã, através da Tua palavra, nós possamos ser instruídos e direcionados a Ti, porque queremos caminhar contigo e queremos caminhar na Tua direção. Segura a nossa mão, guia os nossos passos, direciona a nossa mente e fala aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Já temos algumas pessoas conosco. Nós estamos estudando há alguns meses a carta que Paulo escreveu a várias igrejas e a algumas pessoas. E hoje nós estamos quase finalizando a carta que Paulo escreveu a Timóteo, as chamadas cartas pastorais, né? Orientação aos líderes, aos pastores daquela igreja. Timóteo se encontrava na igreja de Éfeso a pedido de Paulo, e Paulo então escreve para Timóteo como ele deveria se portar e se direcionar como líder daquela igreja. Hoje, Paulo apresenta para Timóteo, no capítulo 5, como lidar com vários grupos da igreja, como se relacionar com eles e quais as responsabilidades que o líder teria para com estes grupos na igreja e qual seria a responsabilidade da igreja para com o seu líder. Tudo isso nós vamos ver aqui no capítulo 5. E estaremos então refletindo e procurando aprender e praticar essas verdades tão necessárias na nossa vida como igreja de Cristo, como a igreja do Deus vivo, que nós já aprendemos. Então o autor diz aqui, né? A igreja é um dos poucos lugares da sociedade onde se pode obter auxílio e orientação para todas as áreas da vida, para todo tipo de pessoa e em qualquer idade. Então, a igreja é o lugar ideal para isso. O autor diz assim, a igreja, e eu acho que ele não foi muito feliz nesta palavra, apesar de crer que ele acredita como eu vou descrever, né? Então, vou melhorar um pouquinho essa colocação. Ele diz que a igreja tem o poder de transformar o ser humano. Não, a igreja tem a função de apresentar o poder que transforma, né? A palavra, Cristo. Tanto que aqui no próximo parágrafo ele diz que a igreja, pela palavra, orienta os homens rumo a Deus. Então, esta é a função da igreja, pela palavra, orientar todo tipo de pessoa e pessoas de qualquer idade, em todas as áreas da vida. Então, a igreja
tem a resposta, porque a palavra tem a resposta para todos os nossos questionamentos. A palavra de Deus, ela direciona o homem em todas as questões, e como diz Salomão, não existe nada de novo debaixo do céu. Então, tudo foi escrito para o nosso ensino, e Paulo, então, orienta Timóteo aqui de como lidar com uma diversidade de pessoas e idades que existem na comunidade de Cristo. Então, o capítulo 5, verso 1 já começa assim: não sejas duro na repreensão ao idoso, exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mãe, e às jovens com a irmã com toda a pureza. Então, o primeiro princípio que Paulo apresenta aqui para Timóteo como líder, pastor daquela igreja, se portar diante de um grupo de pessoas, é o princípio de que a igreja é família. Timóteo, quando você for exortar alguém mais velho que você, faça isso como se ele fosse o seu pai. Faça isso da mesma forma que você gostaria que o seu pai fosse exortado, que o seu filho fosse exortado, que a sua irmã fosse exortada, que o seu irmão fosse exortado. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos ser bem firmes e bem rígidos com o filho do outro, com o irmão do outro, com o pai do outro. Com os nossos, nós queremos mais compreensão, mais zelo, mais paciência, mais amor. Então, Paulo disse, primeiro, lembre-se que a igreja é a família de Deus. Aí você diz, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim porque desviamos o curso e nos tornamos desobedientes. Porque qual é o princípio de família para Jesus? Quando Jesus estava em um local e ele estava ensinando a palavra, alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Os irmãos lembram desse texto que está lá em Mateus? E aí Jesus responde o quê? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, para que sejamos família, em primeiro lugar, estamos dispostos a fazer a vontade do Pai que está no céu. Quando estamos em família, fazendo a vontade de Deus, somos a família de Deus. Então, Paulo diz para Timóteo aqui, o primeiro princípio para você exortar alguém é entender que a igreja é uma família. Segundo princípio aqui é você ter empatia, é você se colocar no lugar do outro. O que vocês querem que os homens façam a vocês, não foi assim que Jesus ensinou? Façam você a eles. Então, este é o primeiro princípio da exortação. O autor coloca, toda exortação deve ser isento de vaidade, isento de soberba e isento de vanglória. Irmãos, quando o líder, o pastor ou nós, porque a Bíblia nos ensina a exortarmos uns aos outros, eu devo partir do princípio que eu também sou falho, eu também sou humano e eu não sou dono da verdade. Então, eu não posso chegar numa posição de superioridade para exortar. O que Paulo está ensinando aqui a Timóteo é que você deve estar numa posição de igualdade com o seu irmão. E ele diz aqui, toda exortação que busca atingir o coração errará o alvo se não partir de grande respeito e profunda consideração com o outro. Porque senão você vai violentar o direito do outro, esmagar o outro e constranger o outro, escravizando-o em vez de libertando-o.
Então, eu preciso entender que a religião melhora as pessoas, mas somente a palavra transforma as pessoas. Então, nós precisamos ser transformados pela palavra e vamos usar a palavra na exortação com amor, cuidado, zelo e respeito. É a orientação de Paulo aqui. E o último princípio que eu gostaria de destacar nesse assunto de grupos, né? Porque ele cita aqui jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. O que Paulo quer ensinar a Timóteo e quer nos ensinar nesta manhã? Ninguém é isento de exortação. Todos somos passíveis de erros e todos precisamos ser exortados. Um dia ou outro, isso vai ser necessário. Então, a igreja nunca deve partir com um discurso que às vezes a gente ouve, não vamos exortar ele não, porque ele é jovem, né? Graças a Deus que ele está aqui, já está bom demais ele está na igreja. Vamos com cuidadinho, vamos tolerar, né? Porque senão ele pode sair da igreja e aí é pior. Não, irmãos, essa não é a conduta que Paulo diz. Os jovens precisam ser exortados, eles precisam ser disciplinados. Isaías diz assim, Isaías 30, né? Não me lembro o verso, mas Isaías 30 diz assim: quando eu desviar para a direita ou para a esquerda, meus ouvidos vão ouvir a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, quando nós desviamos esse curso do caminho, nem sempre estamos atentos para esse desvio. Então, precisamos de alguém para nos trazer de volta ao centro. Então, esse deve ser o nosso zelo. Quarta-feira, o pastor falou muito sobre isso, da igreja ser contextualizada, mas não conformada, amoldada a este mundo. Então, precisa haver amor para com os jovens, mas precisa haver disciplina. E aí Paulo diz, com os idosos é do mesmo jeito. Nós não podemos deixar, porque ele é mais velho, porque ele é mais vivido, ele precisa ser exortado da mesma forma se ele estiver fora dos princípios. Eu sou uma nova criatura, o que é velho passou e tudo se fez novo. Eu larguei o velho homem e me revesti do novo homem. Então, eu preciso ter essa conduta e o meu discurso tem que ser coerente com a minha prática e vice-versa. Então, quando eu estiver desviando disso, independente de idade, eu preciso ser exortado. Então, o que Paulo ensina aqui para nós nesta manhã é que não há faixa etária que seja isenta de exortação. Então, o que eu, como parte desse grupo, devo fazer? Abrir o meu coração para a exortação, abrir o meu coração para a disciplina, entender que o outro quer me ajudar e quer me disciplinar. Por isso que nós devemos disciplinar em amor, exortar em amor, como Paulo ensina. Eu não posso ter uma postura de que o irmão não tem nada com a minha vida. O irmão tem tudo com a minha vida, porque o irmão é família, estamos unidos pelos laços do amor de Cristo que nos une e devemos zelar uns pelos outros. Então, eu também preciso estar com o meu coração aberto à exortação. Porque a igreja, irmãos, não é lugar de entretenimento, não. Não é um dia em que eu vou dominicalmente à igreja para ouvir uma boa música, uma mensagem encorajadora e voltar para casa preparada para uma semana de trabalho. A igreja é lugar de transformação. A igreja, ela precisa ter o papel e a função dela de me transformar, de me fazer mais parecido com Cristo. E isso vai ser impossível sem confrontação. A palavra vai me confrontar, ela vai confrontar o meu erro. E eu, como corpo, membro desta igreja, preciso deixar-me moldar
trabalhar, não pelos conceitos deste mundo, mas pelos conceitos da palavra de Deus. Então vamos seguir aqui. Qual outro grupo que Paulo destaca aqui na igreja? O grupo dos necessitados. Verso 3. Cuida das viúvas de fato necessitadas. É só das viúvas que a gente deve cuidar? Não é porque Paulo escreveu aqui que é só das viúvas que a gente deve cuidar. Paulo estava estabelecendo um princípio também aqui para Timóteo. Qual era o princípio? As pessoas necessitadas, as pessoas vulneráveis. Por que ele cita as viúvas, então? Porque eram as pessoas mais vulneráveis da época. Os irmãos sabem que as mulheres não trabalhavam, que o recurso e a manutenção, a provisão da casa estava toda sobre o governo do homem, não existia previdência social, né? Não existia pensionista. A dependência financeira daquelas pessoas, daquelas irmãs, estavam totalmente na dependência da existência do marido. Quando esse lhe faltava, ela estava totalmente desamparada. Ela e os filhos, se houvesse. Então, era umas pessoas que estavam totalmente em situação de vulnerabilidade. Hoje a gente vê o governo, as ONGs, os projetos sociais, identificando os vulneráveis, criando critérios para atender os vulneráveis. Isso já existia na palavra de Deus, isso existe há mais de 2000 anos, irmãos. E nós vamos ver aqui. Então Paulo diz, identifique os vulneráveis. Quais são os vulneráveis mais citados na palavra? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Mas, como aprendemos quarta-feira com o pastor Ednan, né, contextualizando a nossa realidade, o nosso tempo, hoje existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que não são essas aqui que eu citei. Não são viúvas, não são órfãos, não são estrangeiros, mas estão em situações. Então, o nosso olhar é para o necessitado, para uma vulnerabilidade imprevisível. E qual é a posição da igreja? Cuidar, zelar. Só que você vai dizer para mim assim, irmã Liliane, mas existem muitas pessoas em situação de dificuldade, de necessidade. E como que a gente vai conseguir ajudar todo mundo? Então, por isso que Paulo estabeleceu critérios. E aí a gente vai ver os critérios que Paulo estabeleceu e aprender a fazer isso no nosso meio. Então, Paulo diz aqui, em primeiro lugar, verso 4, primeiro critério, se essa viúva tem família e essa família tem recurso, é obrigação dessa família cuidar dessa viúva. Por quê? Em primeiro lugar, por uma questão de gratidão. Ela sempre cuidou de vocês, agora é a hora de você cuidar delas. E se isso não existiu, Liliane? Se ela nunca cuidou da gente? Aí a gente vai estudar um pouquinho mais no final da lição. Mas vamos partir desse primeiro princípio. Paulo diz, olha, é retribuir aos seus progenitores. É a motivação da gratidão. É a primeira situação, porque é obrigação da família socorrer. Segundo motivo, verso 8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente do da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente, do que o infiel, do que o incrédulo, do não cristão. Então, se você é cristão e não cuida nem dos da sua família, como você é cristão? Por que Paulo levanta essa questão? Porque a fé que não socorre é uma fé morta, irmão. A fé que não socorre é uma fé infrutífera, é uma fé inoperante, é uma fé vazia. O que a gente aprende lá em Tiago? Paulo diz assim, você diz, eu tenho fé e você tem obra. Então mostra a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Foi o que o Tiago disse. Então, a obra não salva, mas ela evidencia, ela demonstra, ela revela que eu sou um salvo.
porque eu não posso amar a Deus e desprezar o meu irmão. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos atentar. Qual é o nosso primeiro campo missionário? Qual é o nosso primeiro lugar de socorro? A sua família, a nossa família. Eu não posso socorrer o outro deixando a minha família descoberta. Eu não posso ter o discurso bonito para ajudar o outro e não ajudar a minha família. Então, esse era o primeiro critério que Paulo utilizava. Se essa viúva tem família e ela tem recurso, ela não precisa ser socorrida pela igreja, mas sim pela família. Quais são os outros critérios? Ele diz: essa viúva realmente necessitada e desamparada, ela espera em Deus e persevera em oração. Ela é temente. Ela tem Deus em primeiro lugar na sua vida. O seu primeiro socorro ela busca do Senhor. Então eu quero dizer para os irmãos que estão em alguma dificuldade, em alguma necessidade específica, antes de você procurar a sua igreja, antes de você bater a porta do seu irmão, antes de você procurar a liderança da sua igreja, aprenda com Paulo. Bata primeiro na porta do céu. Primeira pessoa, irmãos, que você vai procurar em sua dificuldade é o Senhor, provedor de todas as coisas. Não procure a igreja sem antes ter orado ao Senhor. Porque você pedir a Deus e Deus vai dar ordem a seu respeito, não é? Deus vai levantar as pessoas para te socorrer. Deus vai levantar a sua igreja. Deus vai mover a sua igreja para isso. Mas você primeiro tem que estar alinhado com este Deus que provê todas as coisas, que abre as portas, que socorre os necessitados. Então, Paulo diz, essa viúva realmente necessitada, a primeira coisa ela coloca Deus em seu primeiro lugar. Esta pessoa necessitada, vamos contextualizar aqui na nossa realidade, essa pessoa necessitada, ela busca Deus em primeiro lugar. Segundo, para se ter um cadastro de viúvas, né? Verso 9, existem alguns critérios. Primeiro, o critério da família, nós citamos aqui. Depois, o critério da vida piedosa. Segundo, ela tem que ter mais de 60 anos. Por que Paulo disse isso? Porque eu já disse que o casamento era a principal fonte e única provisão da mulher. E geralmente, após os 60 anos, essas mulheres não dariam filhos e a função maior da mulher na época era procriar, né? Uma mulher que era estéril era considerada uma mulher amaldiçoada, né? E Paulo diz, as chances são mínimas, quase irreais, dessa mulher se casar novamente após os 60 anos. Então, por isso que ela precisa ser escrita. Ela não tem chance nenhuma de casar, então ela precisa ser socorrida pela igreja. Ela não tem ninguém que vai prover por ela. Lembrando da questão da priorização a Deus, os irmãos lembram da viúva que procurou o profeta? Ela diz, meu marido morreu, eu não tenho recurso, tenho dívidas e eu vou ter que vender meus filhos para ser escravo. A primeira coisa que ela fez foi o quê? Procurar o homem de Deus. E o homem de Deus orientou e os irmãos sabem como aconteceu a provisão naquela casa. Então, Paulo está orientando Timóteo. Ela precisa realmente não ter ninguém que provê o sustento para ela. Ela precisa ter sido uma pessoa fiel. Ela tem que ter mostrado fidelidade na sua vida, esposa de um só homem. Não necessariamente que ela tenha casado uma só vez, entende, irmão? Mas que ela tenha sido uma mulher fiel. O mesmo princípio que a gente viu lá do pastor, né? Esposo de uma só mulher. É um princípio da fidelidade.
que ela tenha bom testemunho, que ela cria bem os seus filhos, que ela socorreu o seu próximo também, socorreu os necessitados, né? Verso 9, 10. Então, Paulo diz, se essa pessoa socorreu, ela deve ser socorrida. Se essa pessoa amou, ela deve ser amada. Se essa pessoa cuidou, ela deve ser cuidada. Esse é o princípio da honra. Então, como igreja, irmãos, vamos ser criteriosos nisso. Vamos saber que temos a função de socorrer, mas vamos saber quem vamos socorrer. Vamos saber como socorrer. A pessoa caiu em uma situação imprevisível de vulnerabilidade. Ninguém escolhia ser viúva. Acontece. Então, eu tenho que ver o meu socorro nesse sentido. Nós temos irmãos hoje que caíram em uma situação de necessidade de forma imprevisível. Os irmãos sabem que estamos em tempo de pandemia, estamos num caos social, muitos perderam seus empregos, muitos tiveram seus salários reduzidos, muitos estão enfermos. Então, isso não foi eles que buscaram essa situação. Isso fugiu ao controle. Nós temos irmãos que nos socorriam no Ministério de Ação Social e hoje estão precisando ser socorridos. E onde estão os recursos? Os recursos estão nas nossas mãos. O que Deus pergunta à segunda igreja nesta manhã é como está a sua mão? Disposta a abrir e a socorrer os realmente necessitados, como a palavra está nos ensinando? Ou você quer guardar apenas para si? Então, nós precisamos saber que a igreja não tem nenhum outro recurso a não ser os que estão nas nossas mãos. Os recursos que estão nas nossas mãos é para ser partilhado, é para ser dividido. Então, Paulo continua, olha, essas são as pessoas que vocês devem socorrer. Aqueles fiéis, tementes a Deus, que têm o Senhor em primeiro lugar na sua vida, que foram acometidos por alguma necessidade imprevisível, que tenha bom testemunho, que tem uma vida piedosa, que amou e cuidou dos seus e que precisam ser honrados. Ou que ama e cuida dos seus e precisam ser honrados. Aí Paulo diz, quem não deve estar nesta lista? Ele diz, verso 11, não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, elas querem casar-se. E por violar o primeiro compromisso de fé, elas tornam-se condenáveis. Por quê? Versos 6 e 7. Elas buscam os prazeres e, embora esteja viva, na verdade está morta. Orienta a elas, ordena, manda, para que elas sejam irrepreensíveis. Eu não vou levantar o conceito de irrepreensível aqui, porque nós já aprendemos o que é uma pessoa irrepreensível. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, estas aqui não devem ser socorridas pela igreja. Por quê? Porque elas não priorizam o Senhor. Elas entendem que o domínio e o controle do seu suprimento, do seu sustento está na mão dela. Por quê? O que Paulo diz aqui? É como se essa viúva dissesse assim, o primeiro que aparecer eu vou casar. Porque quem é que vai me sustentar? Quem vai pagar minhas contas? Vocês vão pagar? Então não quero nem saber. Então, o que estava em jogo aqui eram as suas necessidades carnais e o seu suprimento material. E aí, por que eu digo que Paulo estava dizendo que essas pessoas tinham essa atitude? Porque ele diz aqui, elas estão violando o seu primeiro compromisso de fé. Qual era o seu primeiro compromisso de fé? O seu primeiro compromisso de fé era com Cristo. O nosso primeiro compromisso de fé é com Cristo. O nosso maior provedor é Cristo. Então, Paulo está dizendo, elas violam isso
e toma as rédeas da situação e tentam resolver. E ainda tinha algumas que se prostituíam para poder se sustentar. É a única forma que eu tenho de me sustentar. Os irmãos sabem que essa era uma cultura em que este homem era o comandante. Ele que era a autoridade maior daquela casa. Não existia uma união de submissão, como nós aprendemos. O homem, no nosso tempo, hoje deve ser assim, né? Ele tem uma missão e nós temos uma submissão de auxiliadora, de ajudadora, de cooperadora. É um relacionamento que soma e multiplica, não é um relacionamento que divide e subtrai. Então, Paulo está dizendo aqui, esse relacionamento que divide e subtrai, ele precisa ser ajustado. Ele não é de Deus. Então, Paulo diz, se você, nessa cultura em que ela vive, se casava, o homem poderia dizer para ela, ó, quero saber esse negócio, Cristo não é seu Senhor, mas não, quem é seu Senhor sou eu. E não vai se envolver com um apóstolo e cuidar de igreja e ajudar ninguém não, porque quem manda aqui sou eu. Elas renunciavam ao seu primeiro compromisso com Cristo para ter o seu compromisso material garantido. Era isso que Paulo estava dizendo. Essa era uma questão. A segunda questão, Paulo diz, vamos dizer que essa viúva nova, ela não está disposta a levar uma vida tão leviana assim, ou a desprezar Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas, se a igreja sustentá-la, o que vai acontecer? Ela não tem marido, ela não tem filho, ela não tem responsabilidade com casa. Verso 13, Paulo diz, ela vai viver de casa em casa, ela não vai ter o que fazer, vai ficar fofocando e falando o que não convém. Os irmãos compreendem? O mesmo critério e zelo que eu tenho que ter para ajudar, eu tenho que ter, né? Para amar, eu tenho que ter para doar. É a mesma importância, irmãos. A ajuda é tão importante como o critério. As duas coisas têm que andar junto. Eu tenho que saber se eu estou realmente ajudando aquela pessoa, se eu estou cooperando com a situação dela ou eu estou financiando a sua ociosidade. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesta manhã. Como igreja, nós temos que ter esse zelo. Eu estou socorrendo aquele irmão ou estou financiando a sua ociosidade, a sua preguiça, a sua irresponsabilidade? Então, Paulo diz, as viúvas mais novas, elas podem se casar. Verso 14, eu quero que elas se casem. E lá em Coríntios a gente aprende que Paulo fala desde que seja no Senhor, desde que seja com a orientação de Deus, desde que seja com a aprovação dele, que dirige suas casas e evitem o inimigo de dar motivos para difamá-la. Então, nós precisamos amar, a igreja precisa cuidar, a nossa fé tem que ser uma fé que socorre, ela não pode ser morta, mas nós precisamos ser zelosos nesse cuidado. E a palavra não nos deixa sem orientação quanto a isso, né? E aí, como não existe nenhum grupo, né? O nosso tema são as responsabilidades com vários grupos da igreja. Paulo levanta agora os líderes, os pastores. Os pastores que governam, eles devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Nós falamos da provisão para os necessitados. Agora, estamos falando da provisão para o líder. Isso não é invenção humana. Não deixe ninguém pregar para você, você sustenta, pastor, porque isso não é ideia sua, isso é princípio bíblico, isso é ordem do Senhor.
Paulo está dizendo, olha, os pastores que lideram, e especialmente aqueles que se dedicam ao ensino e à palavra, aqueles que estão exclusivamente a serviço da igreja, eles devem ter honra em dobro. Não só ser bem remunerados, irmãos, mas ser bem respeitados pela renúncia que fizeram, pela dedicação que demonstram. Aí você pode me dizer, mas o meu líder não é assim? Mas existem líderes que eu conheço que não é assim? Aprendemos no capítulo 3 quais são as características e o perfil do líder. E como você deve se portar, então, para você se unir a uma igreja que tenha uma boa liderança, porque a saúde da igreja está relacionada a isso. Então, Paulo está dizendo aqui, esse é um princípio bíblico. A escritura diz, você não amarre a boca do boi quando ele estiver debulhando. Porque existiam patrões, proprietários de animais e de terras tão avarentos que quando o boi estava debulhando o trigo, quando o boi estava pisando o cereal para soltar da palha, ele amarrava a boca do animal para o animal não comer nem um grãozinho de cereal. Então, Paulo disse, não, vocês não podem fazer assim. Aqueles que trabalham, é digno que eles vivam do fruto do seu trabalho. Então, o sustento pastoral é um princípio bíblico e nós devemos ser obedientes quanto a isso. Segunda questão. Se Paulo falou do socorro aos necessitados, se Paulo falou do socorro à liderança, ao pastor, Paulo falou da exortação aos idosos e aos jovens, aos homens e às mulheres. Agora ele fala da exortação ao líder. Se o líder pode exortar todo o tipo de pessoa, a diversidade de grupos da igreja, é passível de exortação. Ele precisa ser exortado também. Ele pode e deve ser exortado. Como ele é uma pessoa de destaque, de liderança, pode existir algumas calúnias. E os irmãos já viram isso acontecer. Então, Paulo diz aqui, olha, não aceite uma acusação de cara logo não, né? Contra o seu pastor, verso 19, tenha 2 ou 3 testemunhas para confirmar essa situação. E se ele insistir no erro, verso 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos para que todos tenham temor. Então, Paulo diz, se ele expôs o nome da igreja, se ele expôs o evangelho, se ele expôs a reputação de Deus, por que ele não pode ser exposto? Ele precisa ser exposto e tratado e disciplinado. Os que vivem no pecado, os que incorrem sempre no mesmo erro, os que habitualmente pecam, porque pecador e pecar todo mundo faz, estes devem ser exortados. Então, uma coisa que eu quero que os irmãos aprendam também nessa manhã. Não tem esse negócio de ninguém toca no ungido do Senhor, não. O seu pastor, ele é ungido do Senhor. Mas se ele está fora da palavra, ele está fora da unção. Se ele está fora dos caminhos do Senhor, ele está fora do Senhor. Ele não é ungido pelo Senhor, não. Então, eu não vou exortar porque ele é o pastor, eu não vou falar nada, eu não vou orientar, não vou chamar atenção, não. A palavra está dizendo aqui que todos devemos ser exortados, inclusive a liderança da igreja. Sem parcialidade, verso 21. Ai, meu irmão, ai, meu filho, ai, é meu pai, ai, é minha mãe, então não vou exortar. Paulo diz, não seja parcial, não seja cúmplice no erro. Se você conhece o erro, qual é o princípio que a gente aprende? O princípio que a gente aprendeu na palavra. Se ele pecou contra você, vai vocês dois e conversa. Se a situação
Melhorou? Você chama mais 2 ou 3 testemunhas, como Paulo orienta aqui, e conversa. Se não resolveu, leva a situação para a igreja e vamos resolver. Mas precisa ser resolvido, irmãos. O valor da exortação no meio da igreja, ele é grande. É uma tarefa árdua. A exortação mas ela é necessária. E se ela é feita com amor, ela vai produzir bons frutos. Paulo diz, não seja precipitado em indicar o líder, indicar alguém para o ministério. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil você indicar alguém, colocar alguém sobre a liderança do reino de Deus, mas retirá-lo, os irmãos sabem que é difícil. Então Paulo está dizendo assim, não se precipite nisso, não seja cúmplice no erro. Se você sabe de alguma coisa que desaprove aquele irmão para a liderança, informe o pastor da igreja. Se você sabe alguma coisa que desaprove aquele nome para indicação em um seminário, informe e corrija. Não seja cúmplice disso. Ele diz, e para você fazer isso, o que você tem que fazer? Você ser exemplo. Conserva-te primeiramente puro. Eu não posso corrigir alguém se eu estou incorrendo no mesmo erro que ela. Então, nós precisamos ter zelo e cuidado nessa indicação. Normalmente, o que deveria acontecer? A gente indica alguém que já é, não alguém para ser. A gente não indica alguém para ser pastor, é porque ele já é. Que indica alguém para ser líder, porque ele já é líder, ele já deu provas, ele já demonstrou, porque Paulo diz o seguinte, os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, mas os de outros, às vezes, demoram a ser descobertos. Olha que palavra. Verso 25. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência. Todos veem as suas qualidades. Agora, as obras más, tenha certeza, elas não permanecem ocultas. Irmãos, agora nós estamos no tempo das máscaras. O irmão consegue ficar de máscara 24 horas por dia? Não, 1 hora você tira a máscara. Não é? 1 hora você tira. O que Paulo está dizendo as obras más, elas não permanecem ocultas. 1 hora você cai em contradição. 1 hora você mostra realmente com quem você é. Então, nós devemos ser zelosos na observação para com o outro, para saber quem vai estar sobre a liderança da igreja, e nosso papel é também de exortação. Por isso que eu fiz aquela chamada da lição para os irmãos do valor da exortação. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros e a exortação em amor tem um valor supremo no corpo de Cristo. E hoje nós estamos aprendendo isso e devemos colocar isso com sabedoria em prática. Paulo, então, encerra falando sobre o último grupo aqui, né? Capítulo 6, verso 1 e 2. Então, ele falou de homens, de mulheres, de jovens, de idosos, de líderes, e agora ele está falando de servos. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de honra. Qual é o princípio? É o princípio da autoridade, é o princípio da hierarquia, é o princípio que nós seguimos nas nossas empresas, né? Nas instituições que trabalhamos. Se existe alguém que está sobre mim, ele é superior no comando a mim e deve ser digno de honra. E aí ele diz, qual é o objetivo disso? Paulo diz, para que o nome de Deus e a palavra de Deus, a doutrina de Deus, o evangelho de Deus não seja envergonhado, ele não seja blasfemado, né? Deus é poderoso e por meio de um testemunho exemplar nós somos instrumentos
nas mãos de Deus para as pessoas com as quais a gente convive. Então, Paulo estava dizendo aqui, olha, nas entrelinhas, o sistema de escravidão nunca foi um bom sistema, mas era o sistema que eles conviviam. Era o sistema em que reinava na época de Paulo. Estima-se que aproximadamente existiam 50 milhões de escravos. Existiam escravos de toda situação. Não era apenas aqueles que não tinham condição financeira, aqueles que não tinham instrução nenhuma. Muitos caíam em situação de escravidão. Nós tínhamos professores, filósofos, artesãos que eram escravos. Porque às vezes nasciam como escravos, já filhos de escravos, às vezes vendiam, né? Aquela família vendia o seu familiar para pagar uma dívida e às vezes a própria pessoa se vendia para pagar uma dívida. Então, irmãos, era a situação que existia, era o sistema que tinha. E Paulo estava dizendo, olha, você é cristão e você deve ser cristão em qualquer situação. Você deve ser cristão em qualquer sistema, presidencialista, parlamentarista, na monarquia, na escravidão, onde que for. Você é cristão, você deve se portar como cristão em qualquer condição. E esse deve ser a nossa postura, a nossa conduta. E aí Paulo diz assim, é só para os bons? É só para os bons? Pedro nos ensina que os escravos deviam ser fiéis aos seus senhores, mesmo, não só os bons e os gentios, está lá em 1 Pedro capítulo 2, mas aos maus. Aí você vai dizer, nossa Lilian, mas isso é muito injusto. Aí olha o que Paulo diz aqui, eu vou ler para ser fiel ao texto, capítulo 3 de Colossenses, verso 22, escravos, obedecei em tudo os vossos senhores, porque tudo quanto fizer, fazei de coração como se fosse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, pois quem faz injustiça recebe a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Então, irmãos, você não pode moldar a sua atitude baseada no caráter do outro. Você não vai ser mal porque o outro vai ser mal. Você não vai ser desonesto porque o outro foi desonesto com você. Porque senão você não é você, você é o outro. Então você precisa entender que você tem princípios e que você tem valores e que você tem que viver de acordo com eles, não os princípios e os valores do outro. Então, por que eu disse que nós voltaríamos ao tempo a situação da família? Você não pode dizer, meu pai nunca cuidou de mim, então não tem obrigação de cuidar dele. Minha mãe sempre me desprezou, não tem obrigação de amá-la, como Paulo ensina aqui no capítulo 5, verso 2. Não. Você tem, sim. Porque você é você. Você tem os seus princípios e você tem os seus valores e dados por Deus. Você aprendeu, você tomou a forma de Deus. O Espírito Santo trabalhou na sua vida. Você foi transformado. E agora você tem que viver como tal. Aí vamos contextualizar isso. Nós não estamos num sistema de escravidão. Nós não temos senhor, mas nós temos patrões. Então, o que Paulo quer aqui é que você aprenda esse princípio. Se o patrão for bom ou se o patrão for ruim, a sua postura como cristão é a mesma. É fazer tudo como se estivesse fazendo ao Senhor. Sabendo que a recompensa vem do Senhor e sabendo que quem faz injustiça vai receber a paga, seja quem for, se for servo, se for empregado, se for patrão, não importa. Então, aprenda também outra coisa, o outro não é problema seu, o outro é problema de Deus.
Nunca se compara ou haja de acordo ao outro. Não flexibilize, nem tenha uma verdade relativa, né? Da palavra de Deus, das orientações de Deus para a sua vida por causa do outro. Sempre que o outro foi apontado, Deus fez os seus servos se calarem. Não esqueça disso, irmãos, quando Asaf entrou na presença de Deus, e Asaf diz, em vão eu tenho sido inocente, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, eu tenho sido fiel, em vão, porque os infiéis nada acontece com ele, o boi dele não morre, as crianças dele não ficam doentes, ele não passa problema nenhum. E a Bíblia diz que quando Asaf entrou no templo, Deus os fez reconhecer o fim dessas pessoas que ele apontava como pessoas bem-sucedidas. E Asaf diz, olha, mesmo que o meu corpo padeça, mesmo que a minha carne se desfaça, a minha força está no Senhor e eu quero andar com Ele. Bom é aproximar-se de Deus, bom é ter companhia com o Senhor. Né? Quando Jeremias olha para Deus e diz, Senhor, como? Até quando o ímpio vai prosperar? Até quando? A justiça está frouxa, né? A verdade não existe mais. Até quando isso? E aí no capítulo 12 a gente vê Deus falando para Jeremias, você está cansado correndo com um homem que anda a pé? Agora imagine se eu te colocar para competir com um cavalo, você não vai aguentar não. Se isso você está achando que é problema seu, imagine as outras coisas. Se o outro você acha que está sobre o domínio, imagine as outras coisas. Vocês têm que entender que está tudo sobre o meu domínio. E está tudo sobre a minha direção. Então, quando a gente vê Abacuque também falando, até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar violência? Até quando eu vou dizer socorro? Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente injusta. Abacuque diz isso para Deus e Deus diz para Abacuque o quê? Espera pela minha palavra. Se não me engano, capítulo 2 de Abacuque. Porque certamente ela virá e não tardará. E aí a gente vê Abacuque lá no final do capítulo dizendo, mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não tenha gado no curral, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor e eu vou glorificar esse Deus, porque Ele me faz andar sobre todas estas coisas. Então, irmãos, o outro não é problema seu. Paulo está dizendo, se porte com o outro como se você estivesse diante de Deus. Faça tudo para glorificar o nome dele, seja você idoso, seja você jovem, seja você homem, seja você mulher, seja você servo, seja você senhor, seja você patrão, seja você empregado. Faça isso para que o nome de Deus e a sua doutrina não seja blasfemada. E os que têm patrões crentes, cuidado. Você não deve desprezar por isso, pelo contrário, vocês devem servir melhor ainda. Então, é muito triste quando você vê um patrão dizer assim, meus piores funcionários são os que se dizem crentes, ou são os crentes. É muito triste quando você vê um empresário dizer, meus piores clientes, os que me dão mais calote são os que falam que são crentes. Não é? A gente ouve essas coisas, irmãos. O nome de Deus e o do evangelho da igreja daquela pessoa está sendo blasfemada, envergonhada. Qual é o problema disso? O problema é que Jesus disse, os escândalos vão vir, vocês não podem impedir que eles venham, mas ai daqueles
por quem eles vierem. Então vamos levar a sério a nossa vida diante de Deus, em santidade, em comprometimento com os valores cristãos, com a conduta que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou a agir em toda situação, em nada Ele nos deixou sem orientação. Então Ele diz, se você tem um patrão crente, sirva Ele melhor ainda. Não chega em qualquer horário e sai em qualquer horário só porque ele é seu irmão. Não falta só porque ele vai compreender porque ele é seu irmão. Pelo contrário, Paulo diz, lembra que quem está sendo beneficiado pelo seu serviço é o seu amado irmão. Olha que lindo, irmãos. O verso 2, vocês devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes e amados. Você saber que o meu serviço, o meu fazer está contribuindo para o crescimento financeiro, sustento da família do meu amado irmão. Esse é o princípio. Mas esse não é a prática que muitas vezes vemos. Então, em vez de apontar os que você conhece que faz isso, olhe para você nessa manhã, né? Se aponte nesta manhã e pergunte, Senhor, eu sou uma pessoa passível de exortação, eu sei ser exortada, eu sei servir com amor, eu sei exortar com amor. Eu sei lidar com todas as pessoas da minha igreja. O meu pastor tem sido honrado por mim. Ele também tem sido orientado por mim quando eu vejo alguma coisa que é incoerente para um servo de Deus, ou eu fico apontando e falando por trás. Então, essa é a responsabilidade. É a responsabilidade do líder da igreja, do pastor da igreja, é a responsabilidade da liderança da igreja, mas é uma responsabilidade de cada um, porque o nosso texto-chave, né, está em Hebreus 3, verso 12 e 13, cuidado para que ninguém se ache, nunca se ache em vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros quando, todos os dias, irmãos, todos os dias que o irmão vê alguma coisa em mim, o irmão pode procurar a irmã Liliane e diz, a irmã poderia fazer diferente, ou a irmã poderia fazer diferença nisso. Todos os dias, ele diz, no tempo que se chama hoje. Para quê? Para que ninguém tenha um coração endurecido pelo pecado, para que a gente não se desvie tanto, que a gente fique cauterizado pelo erro, insensível ao erro. As orientações falsas chegam e a gente nem percebe, como aprendemos com a irmã Silane no domingo passado. Então, vamos nos exortar uns aos outros e que em nós nunca, lembra dessa palavra, verso 12, em nós nunca se ache um coração perverso e incrédulo, mas um coração temente e crente em Deus nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos e que essa semana vivamos desta forma como Paulo nos orienta. Amém.